Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos em mais um vídeo de estudo das Escrituras. Dessa vez, continuando o último vídeo, que é do terceiro capítulo de 2º Néfi, no livro de Mórmon, o Outro Testamento de Jesus Cristo. Pois bem, vamos lá. José, no Egito, viu os nefitas em visão. Ele profetizou sobre Joseph Smith, o vidente dos últimos dias, sobre Moisés, que libertaria Israel, e sobre o aparecimento do livro de Mórmon, aproximadamente 588 a 570 a.C. E agora falo a ti, José, meu filho mais jovem. Nasceste no deserto de minhas aflições. Sim, nos dias de minhas maiores angústias, tua mãe deu-te à luz. Se guardares os mandamentos do Santo de Israel, possa o Senhor também te consagrar esta terra, que é uma terra muito preciosa para a tua herança e herança de teus descendentes, juntamente com teus irmãos, e para a tua segurança para sempre. E agora, meu filho mais jovem, José, a quem eu trouxe do deserto de minhas aflições, que o Senhor te abençoe para sempre, pois teus descendentes não serão completamente destruídos. Pois eis que tu és o fruto de meus lombos, e eu sou um descendente de José, que foi levado cativo para o Egito. E grandes foram os convênios que o Senhor fez com José. Portanto, José verdadeiramente viu nossos dias, e obteve a promessa do Senhor do fruto de seus lombos o Senhor Deus levantaria um ramo justo para a casa de Israel. Não o Messias, mas um ramo que seria arrancado e, não obstante, seria lembrado dos convênios do Senhor, de que o Messias lhe seria manifestado nos últimos dias, com o espírito de poder, a fim de tirá-los das trevas para a luz. Sim, das trevas ocultas e do cativeiro para a liberdade. Porque José verdadeiramente testificou, dizendo: O Senhor meu Deus levantará um vidente, que será um vidente escolhido para o fruto de meus lombos. Sim, José verdadeiramente disse: Assim me diz o Senhor: um vidente escolhido levantarei eu do fruto de teus lombos, e gozará de grande estima entre o fruto de teus lombos. A ele ordenarei que faça um trabalho para seus irmãos, o fruto de teus lombos, que lhe será de grande benefício, levando-os a conhecer os convênios que fiz com teus pais. E dar-lhe-ei o mandamento de não fazer qualquer outro trabalho, exceto o que eu lhe ordenar. E faloei grande a meus olhos, porque fará o meu trabalho. E ele será grande como Moisés, o qual eu disse que suscitaria para vós a fim de libertar meu povo, ó casa de Israel. E suscitarei Moisés para tirar teu povo da terra do Egito. Suscitarei, porém, um vidente do fruto de teus lombos, e a ele darei poder para revelar minha palavra, a semente de teus lombos. Não somente para revelar a minha palavra, diz o Senhor, mas para convencê-los da minha palavra, que já lhes terá sido declarada. Portanto, o fruto de teus lombos escreverá, e o fruto dos lombos de Judá escreverá, e aquilo que for escrito pelo fruto de teus lombos, e também o que for escrito pelo fruto dos lombos de Judá, serão unidos, confundindo falsas doutrinas e apaziguando contendas, estabelecendo paz entre o fruto de teus lombos, e levando-os nos últimos dias a conhecerem seus pais e também meus convênios, diz o Senhor. E da fraqueza será tornado forte, no dia em que minha obra começar entre todo o meu povo, para restaurar-te, ó casa de Israel, diz o Senhor. E assim profetizou José, dizendo: Eis que o Senhor abençoará esse vidente, e que aqueles que procurarem destruí-lo serão confundidos, porque esta promessa que obtive do Senhor para o fruto de meus lombos será cumprida. Eis que estou certo do cumprimento desta promessa. E seu nome será igual ao meu, e será chamado pelo nome de seu pai. E ele será semelhante a mim, porque aquilo que o Senhor fizer através de sua mão, pelo poder do Senhor, levará meu povo à salvação. Sim, desse modo, profetizou José. Certo estou disto, como estou certo da promessa de Moisés, porque o Senhor me disse: preservarei tua semente para sempre. E o Senhor disse: suscitarei um Moisés, e dar-lhe-ei poder numa vara, e dar-lhe-ei habilidade para escrever. Contudo,
Não lhe soltarei a língua para que fale muito, porque não o farei poderoso no falar. Escrever-lhe-ei, porém, a minha lei pelo dedo de minha própria mão, e preparar-lhe-ei um porta-voz. E o Senhor também me disse: Eu suscitarei um para o fruto de teus lombos, e para ele prepararei um porta-voz. E eis que eu o farei escrever o relato do fruto dos teus lombos, para um fruto de teus lombos, e o porta-voz dos teus lombos anunciá-lo-á. E as palavras que ele irá escrever serão as palavras que eu, em minha sabedoria, julgar conveniente que cheguem ao fruto de teus lombos. E será como o fruto de teus lombos, lhes clamasse desde o pó, porque lhes conheço a fé. E clamarão desde o pó, sim, clamarão arrependimento a seus irmãos, até mesmo depois de muitas gerações se haverem passado. E acontecerá que seu clamor será ouvido, sim, de acordo com a simplicidade de suas palavras. Por causa de sua fé, suas palavras sairão de minha boca para os seus irmãos, que são o fruto de teus lombos, e a fraqueza de suas palavras eu darei força. Em sua fé, para que sejam lembrados os convênios que fiz com teus pais. E agora eis que, meu filho José, deste modo profetizou meu pai de antigamente. Portanto, por causa deste convênio és abençoado, porque tua semente não será destruída, pois darão ouvidos às palavras do livro. E levantar-se-á entre eles um poderoso que praticará o bem, tanto em palavras como em obras, sendo um instrumento nas mãos de Deus, com fé extraordinária para operar grandes maravilhas e fazer o que é grandioso aos olhos de Deus, a fim de levar muita restauração à casa de Israel e à semente de teus irmãos. E agora, bendito és tu, José. Eis que tu é pequeno. Ouve, pois, as palavras de teu irmão Nefe, e ser-te-á feito de acordo com as palavras que proferi. Lembra-te das palavras de teu pai moribundo. Amém. Aqui nós vemos Leí profetizando a José, que era seu filho mais novo, que teve no deserto, de que o povo dele seria salvo, de que o nosso Senhor faria convênio com os povos que haveriam de vir, com as pessoas que ainda iam vir para essa terra. E grande era o convênio que ele faria com o Senhor, falando da vinda de Moisés, da vinda do novo profeta, que fez a revelação e escreveu este livro que eu leio para vocês, e alguns de vocês que assistem são membros e outros ainda não. Mas de que o nosso Senhor, ele nos promete muitas coisas, de que ele vai nos trazer salvação, vai nos trazer restauração, de que o nosso Senhor irá nos defender e será misericordioso conosco, conforme, como eu já disse em vários vídeos, conforme somos obedientes a ele, conforme nos mantemos firmes em fé, em perseverança, conforme nós guardamos os mandamentos do dízimo, de orar, de nos manter castos e também de sermos bons mordomos, tomando cuidado e cuidando das coisas que o nosso Senhor nos dá, e também sendo fiéis à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois se Deus nos traz algum tipo de punição ou algum tipo de dor, não é para nos destruir, é para que nós sejamos fiéis a Ele, é para que nos sirva de lição, nos sirva de exemplo. Pode ser exemplo para nós, que estamos vivendo essa situação, ou de exemplo para outra pessoa. Às vezes pessoas que conhecemos, às vezes pessoas que não conhecemos. Mas sempre é para proveito de alguém nessa terra. As nossas alegrias, as nossas tristezas, mas que não busquemos as tristezas desse mundo, mas que busquemos sempre a palavra de nosso Senhor. Sempre busquemos fazer a vontade dele e as coisas que lhe fazem feliz. Porque se a nossa vontade fosse perfeita, ou se os nossos corpos soubessem o que é melhor para nós, nós já teríamos sido exaltados há muito tempo. E o mal não teria poder sobre nós de forma alguma. Portanto, que nós não nos apoiemos em nosso próprio entendimento, mas que aguardemos, ansiosos, eu falo por mim, que aguardo ansioso, por mais ordens de nosso Senhor, por mais ordens de Deus e de Jesus Cristo, que nos guia diligentemente nessa terra, não para que Ele não nos guia na nossa destruição, para a nossa destruição,
mas Ele nos guia para a nossa felicidade, para que nós possamos cada vez chegarmos mais próximos dele. E que não sejamos curiosos de como age o mal, ou de como nos sentiríamos se pecássemos de alguma forma, que não caiamos em nossa própria curiosidade, em nosso próprio coração, em nosso próprio conhecimento. Mas que se nosso Senhor nos disse, seja um bom mordomo, cuide de suas coisas, então cuidemos de nossas coisas, não deixemos elas estragarem ou se sujarem. Mas que para ver o que acontece, ou o que Deus faria conosco, ou o que falaria conosco. Mas que nós possamos sempre orar ao nosso Pai Celestial, que nos guia e nos ilumina para que Ele nos diga qual será o nosso próximo passo. Que nós perguntemos a Ele o que devo fazer agora, como o Senhor se sente a respeito de mim, e também que nós possamos pedir perdão a Ele pelos nossos pecados. Às vezes nós podemos pecar e não saber, devido à nossa mente que é pequena nesse corpo, aqui nesse mundo. Mas que nós perguntemos ao Pai Celestial, então, se pecamos de alguma forma, e como nós podemos fazer para nos arrepender e nos achegarmos mais a Ele, espiritualmente e de todo o nosso coração. Bendita seja toda lágrima que será derramada, para que assim nosso Senhor Jesus Cristo enxugue-as uma por uma, porque isto é o mal e o pecado saindo de nosso corpo, e nosso espírito dizendo basta para esse mal que tenta nos afligir até o nosso último suspiro dessa terra e desde o primeiro suspiro que demos quando chegamos a essa terra. Esse era o testemunho que eu queria deixar para vocês, do quão grande e benevolente e misericordioso é o nosso Senhor Jesus Cristo, que se sacrificou por nós para que possamos voltar à sua presença mais uma vez. E que nós não fiquemos muito perto do mal, para entender como ele funciona, ou para ver como nós vamos nos sentir, ou até para testar a nós mesmos, mas que nós confiemos em nosso Senhor e nos manteremos e mantivemos, acho que é essa a palavra, o mais longe do mal possível. Porque tu não precisa saber que... Um exemplo bem bobinho agora. A gente não precisa saber que se a gente pôr o dedo na tomada, ela vai nos dar choque. Mas nós sabemos que nossos pais, né, supondo que seja o lugar do Pai Celestial, nos diz, não faça isso, pois irá te machucar. E não sejamos curiosos para saber se a dor vai ser grande ou se a dor vai ser pequena. Mas que nos mantenhamos puros o máximo possível, pois Deus sabe das fraquezas do nosso corpo. Mas que não usemos isso como desculpa. E que tenhamos sempre fé. Pois tivemos Jesus Cristo, que foi o profeta do Pai Celestial. Tivemos os apóstolos, que foram profetas do Pai Celestial. E depois dele, tivemos Joseph Smith. E depois os outros que me esqueço o nome, Brigham Young. E hoje em dia nós também temos profetas. E que possamos nos apoiar também no entendimento deles. Pois a palavra que eles dizem é a inspiração do Espírito Santo. Esse é o testemunho que eu deixo para vocês sobre o amor de Jesus Cristo e a sua misericordiosidade e o poder do perdão, e porque ele entende que nós aguardamos ordens dele e que queremos também nos aproximar mais dele, e ele de nós. Deixo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém.